O nível de isolamento em Mato Grosso caiu para 37%, o que deveria deixar as autoridades sanitárias em alerta. Segundo os dados divulgados pelo painel epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cuiabá, houve um aumento significativo dos casos de infecção pela Covid-19 entre os mais jovens. A pandemia não acabou, mas a sensação é de que a população está mais tranquila com a doença, com menos medo. Em alguns casos, isso pode se refletir nas aglomerações, sem que todos estejam protegidos com a máscara, por exemplo, ou com o uso constante de álcool para higienizar as mãos. Os números do contágio revelam o crescimento do número de casos em pessoas mais jovens, crianças e adolescentes. Olha só a diferença entre os de mais idade e mais jovens em relação ao comportamento. Comerciantes que já passaram dos 50 anos se protegem bem contra a Covid, enquanto trabalham. Esta mulher, por exemplo, não contraiu a doença. E este senhor não tem tanta certeza assim. Não tive, não votei, nunca terei, em nome de Jesus. Eu teve uma época, logo no início, eu fiquei uns dias em casa e eu senti que era o trem, mas fiquei com o corpo doendo, febre uns 2 dias, mas eu tomei uns remédios caseiros, umas raízes, fiquei bem. Agora, olha lá o Danilo, de 14 anos, sem máscara. O adolescente tem várias desculpas para não usá-la como deveria. Eu tava comendo aí, tem que tirar, né? Tem bastante jovem aí que fica indo em festa e fica com, não tem medo, mas eu não vou nessas coisas, não. É, esse descuido, Danilo, por achar que jovem não tem complicações por Covid-19, não é bem verdade. Olha só, esse médico da família atende nas redes pública e privada de saúde. Há umas 2 semanas, ele está em alerta, pois percebeu o aumento de casos da doença, principalmente entre os mais jovens. O jovem pode complicar? Pode sim. Ainda mais que ele é um pouco... a maioria dos jovens acha que eles são imortais, né? Aí, assim, esse pensamento imortal dele coloca ele mais em risco, principalmente os homens, né? E isso acaba também fazendo com que ele seja um transmissor, que às vezes ele pode ser que até não tenha sintoma e tenha o vírus e transmita o vírus, o que é talvez ainda pior. Um dos fatores que pode estar elevando novamente o contágio pela Covid-19 é a falta do isolamento social. É que em Mato Grosso hoje o índice de isolamento chega apenas a 37%, o ideal 60%. E os adolescentes é que estão se contaminando mais. Apenas de julho a novembro, o índice de contaminação dessa faixa etária mais jovem aumentou 615%. O jovem tem menos comorbidades e menos complicações, mas ainda é um grande disseminador da doença. No geral, a Covid está assim, apresentando queda de contágio. Até o dia 7 de novembro, 190 pacientes estavam hospitalizados em Cuiabá, quantitativo inferior ao observado em 31 de outubro, quando o número de pacientes internados era 222. Entre os 190 casos que estavam internados na capital, pouco mais da metade ocupava leitos de UTI, 98 no total. Entre 11 de outubro e 7 de novembro, havia uma média de 534 casos por semana, enquanto no mês anterior, de 13 de setembro a 10 de outubro, a média foi de 990 casos por semana. Sendo assim, a incidência menor em pessoas acima de 30 anos, vale cuidado especial aos mais jovens. Até porque, se eles contraem a doença e mesmo que não tenham muitas complicações, ainda assim, eles disseminam a Covid-19. E a segunda onda do coronavírus, ninguém quer. Graças a Deus, a evolução das vacinas está chegando, a vacina vai chegar, mas até lá a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Um pouquinho não, mais cuidado. Falta pouco para essa vacina chegar. Eu acho que nós temos que ter mais cuidado em relação a nós e ao próximo. Eu acho que é tudo isso é que faz a principal diferença. Aguarda um pouquinho, espera a vacina chegar, aí depois você viva a vida como se não houvesse amanhã. Mas por enquanto tem que ter cuidado, muito cuidado.